Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23, e vamos ler inicialmente apenas o versículo 26. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, nós vamos ler o verso número 26 do capítulo 23 do Evangelho segundo Lucas. A palavra de Deus diz: "E como o conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus." Amém. Pai, muito obrigado pela palavra e por estarmos juntos essa noite, tendo o privilégio de ter acesso à Tua palavra e ouvir a Tua voz através dela. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Não estamos aqui para ouvir os homens com doutrinas, com filosofias do mundo, mas a Tua palavra é essa que nos liberta, é essa que é o nosso verdadeiro alimento e é dela que nós precisamos, Pai. Fala o nosso coração, te pedimos em oração. Que o Espírito Santo fale ao nosso espírito. Usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos, dá-me a unção do Teu Espírito, me capacitando a pregar a Tua palavra, e ela possa chegar aos corações, rompendo as barreiras, as distrações, para que todos nós sejamos abençoados pelo Senhor essa noite. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, esta passagem conhecida das Escrituras narra a caminhada de Jesus até o monte onde seria crucificado, e todos nós sabemos, pela história bíblica, pelos relatos, o que aconteceu. Jesus carregava a sua própria cruz e, no momento de exaustão, caindo, houve um momento em que os soldados constrangeram, como diz a Bíblia aqui, um homem identificado como Simão de Cirene, Simão Cirineu, para que ele levasse a cruz de Jesus e então o ajudasse nessa caminhada. E esse texto me leva a uma reflexão que eu quero compartilhar contigo essa noite. A cruz pode estar um pouco fora de moda nos momentos atuais, mas eu queria lembrar para você, para a igreja, que a cruz faz parte do Evangelho. A cruz, ela não é um símbolo de derrota, muito pelo contrário, ela é um símbolo de vitória. A própria Bíblia diz que Jesus venceu e ele encravou na cruz os nossos pecados, as nossas falhas, o escrito de dívida, a nossa dívida lavrada contra nós. Ela foi cravada na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que os nossos pecados fossem plenamente quitados e nós tivéssemos liberdade diante de Deus. Então a cruz é algo que faz parte da pregação do Evangelho, embora hoje as pessoas não queiram muito saber de cruz, porque cruz lembra sofrimento, cruz lembra sacrifício, Cruz lembra peso, ainda mais quando vemos um texto como esse. A cruz é pesada e a gente não tem intenção, muitas vezes, de trazer peso sobre a nossa vida. Muitas pessoas dizem: já tenho tanto peso no mundo, nas coisas que a gente tem para enfrentar, e eu quero então um refrigério. Mas o que a palavra de Deus diz é que a cruz faz parte do Evangelho. E Jesus foi muito claro ao falar sobre isso. Quero ler com você Lucas capítulo 9, um pouco antes desse texto. Em Lucas capítulo 9, do verso 23 ao verso 25, Jesus diz assim, olha só: dizia a quantos? A todos, a todo mundo, a qualquer um que estivesse ali próximo: se alguém quer vir após mim, o que deve fazer? A si mesmo se negue. Quando? Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Então Jesus foi muito claro, transparente para todas as pessoas que estavam ali ao seu redor. Há um compromisso, há uma cruz a ser carregada, e ele convida a cada um que deseja segui-lo também carregar a sua cruz, também colocá-la sobre os ombros e seguir no caminho
que, como disse Jesus, é o único caminho, não tem outro. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho, seguir Jesus não é uma opção, é a única possibilidade. Mas se eu quero entrar nesse caminho, Ele mesmo está aqui colocando as condições. Ele diz que todos os dias, dia a dia, eu devo tomar a minha cruz e segui-lo, com a disposição até de perder a própria vida. Porque se eu estiver muito preocupado em ganhá-la, acaba acontecendo exatamente o contrário do que eu quero. Eu acabo perdendo. Quando eu estou muito preocupado com a minha vida no mundo, em ganhar a minha vida, como as pessoas dizem, tem que ganhar a vida, né? Amanhã é segunda-feira, é o dia de ganhar a vida. Quando a minha preocupação é muito grande em ganhar a vida, Jesus diz, eu acabo perdendo. Então, que adianta eu ganhar tudo, se eu perder aquilo que é o mais importante? Então, a cruz faz parte do Evangelho e ela será uma mensagem sempre pregada nessa igreja, para que a gente se lembre de que há uma condição para que eu possa seguir Jesus, porque assim Jesus coloca nesses termos, se alguém quiser vir após mim, há uma condição, tome a sua cruz dia a dia e venha atrás de mim e me siga. Então, por essas palavras, eu percebo que Jesus não está preocupado com a quantidade de pessoas que vão atrás dele, com a quantidade de pessoas que aceitam o seu discurso. Se estivesse ele preocupado com isso, não falaria de cruz, diria, olha, vem comigo que eu vou te dar uma vida boa, vem comigo que tudo vai dar certo, né? Olha, vem que você vai realizar todos os seus desejos, tudo vai ficar legal. Não, ele chama as pessoas para segui-lo e diz, se você quiser isso como um projeto de vida, você vai ter que carregar a sua cruz. Então Jesus está procurando pessoas verdadeiras. Jesus está atrás de servos verdadeiros. Como a própria Bíblia diz lá no Evangelho de João, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Por que procura os verdadeiros? Porque existem os falsos. Por que Deus quer verdadeiros servos? Porque existem os falsos. Porque há quem siga Jesus pensando nos seus próprios interesses. Porque há quem vá atrás de Jesus querendo se dar bem na vida, pensando em ganhar a vida, enquanto ele diz, você tem que pensar em perder e não em ganhar. Seguir Jesus não é um projeto para a gente pensar em ganhar alguma coisa, mas é para pensar em perder. Porque o que vamos ganhar já está garantido, a salvação, o céu, a vida eterna. Então, amados, há uma questão muito clara diante de nós. O Senhor não quer iludir ninguém com falsas promessas e propaganda enganosa, como às vezes as próprias igrejas fazem, né? Infelizmente. Uma propaganda enganosa a respeito de Jesus. O Senhor quer gente verdadeira, que tenha na vida um entendimento real a respeito do Evangelho, que não seja iludido com falsas promessas e tenha um alvo muito específico na sua vida, que é seguir Jesus. Esse é o alvo. E para segui-lo, tome a sua cruz. Quando? Dia a dia. E venha. Veja o que diz a Bíblia em Filipenses, capítulo número 3. Vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 12 em diante, até o 16, olha o que diz Paulo. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo coloca na sua vida esse propósito. Eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, e eu prossigo para esse alvo. Para isso eu me esqueço de coisas que não prestam, de coisas que ficaram para trás, que não fazem mais parte da minha vida. Minha preocupação não é ganhar a minha vida nesse mundo, mas é um alvo. É viver de acordo com aquilo para o qual eu fui alcançado. Você foi salvo para quê? Para agora viver como salvo. Para isso Deus nos alcançou. Para que a nossa vida seja transformada e a gente não viva mais da mesma forma, com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, com as mesmas mazelas. Mas para que eu viva uma vida diferente.
uma vida transformada por Deus. E Paulo disse, esse é o meu alvo. Eu não julgo que eu já alcancei, mas eu estou indo para lá. Eu não julgo que eu já estou completamente pronto ou perfeito, mas eu estou buscando isso. E aí no final ele diz, mas vocês todos, nós todos somos perfeitos. Embora ele diga, não quero, não busco, não julgo que sou, mas depois ele diz, nós somos, porque ele está vendo na visão de Deus. Porque Deus já nos deu tudo o que é preciso para que a gente seja perfeito aos olhos de Deus. Porque Deus nos vê agora através do sangue de Jesus. Se Deus olhasse para a gente sem a intermediação de Jesus, nós seríamos fulminados. Mas pela graça, Deus nos vê através de Jesus. E aí Ele nos vê em condições de sermos perfeitos aos olhos de Deus por causa de Cristo. Então esse é o alvo. E é isso que Deus está procurando. Pessoas que tenham esse alvo bem definido em suas vidas. E essas pessoas, elas verão dia a dia o poder de Deus em suas vidas. Verão dia a dia a graça de Deus se manifestando, porque decidiram obedecer, tomar a cruz e seguir Jesus. Há um versículo no Antigo Testamento, muito sugestivo, em 2º livro de Crônicas, queria que você lesse comigo, 2º Crônicas, capítulo 16, a primeira parte aí do versículo 9, tem até uma música bonita do Asaf Borba, só nesse versículo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é o quê? Totalmente dele. Totalmente dele. O Senhor, diz a Bíblia, os olhos dele passam por toda a terra. A Bíblia diz que Deus está de olho em todos. Contempla o Senhor os bons e os maus. Isso é verdade. Deus é onipresente, onisciente. Seus olhos passam por toda a terra. E a Bíblia diz para que ele se mostre forte, especialmente para aqueles cujo coração é totalmente dele. Você que tem um coração totalmente do Senhor, você verá no dia a dia da sua vida a força de Deus, a grandeza de Deus, o agir de Deus, porque Deus está contemplando a sua vida, está contemplando as suas escolhas, as opções, as negações que às vezes são necessárias para você segui-lo, e Ele está contemplando. E a Bíblia diz que Ele revela o seu poder, Ele se mostra forte a estes cujo coração é totalmente dele. A Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus não quer uma parte da minha vida ou uma parte do meu coração. Deus não quer ocupar um espaço na minha vida, mas Ele quer toda a minha vida, toda a minha atenção, toda a minha dedicação. Todo o resto é o resto. Como eu disse aqui domingo passado à noite, a ordem das prioridades. Buscar o reino em primeiro lugar, porque em primeiro lugar é o Senhor. Então Ele tem que ser tudo. O resto vem. O resto é consequência, mas não é o alvo. O resto faz parte. A gente vive, a gente tem que batalhar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer. Mas a vida, o coração, tem que ser totalmente dele. Coração dividido não tem espaço para o Senhor. O Senhor não habita num coração dividido. O Espírito Santo não habita num templo dividido. É tudo ou nada. É tudo para Deus ou nada. Deus não pode ter uma parte da minha atenção. Ou eu dou tudo, ou não posso dar nada. Esse é um princípio que o Senhor nos revela. Mas a pergunta que fica para cada um de nós essa noite, refletindo nesses textos, olhando para nós mesmos, eu estou disposto a carregar a cruz? Eu estou com a disposição de carregar essa cruz? Veja, voltando ao texto que a gente leu, o texto fala de Simão Cirineu, natural de Cirene, uma cidade na Líbia, onde havia muitos judeus, moravam ali, já dispersos. E era hábito que os judeus, pelo menos na época das festas, voltassem para Jerusalém. Jesus é crucificado na festa, uma das principais, não é? Na Páscoa. E ali, muitos judeus foram para Jerusalém. O dia de Pentecostes depois é lembrado também com muitos judeus que ali estavam. Então, há uma afluência de muita gente
para Jerusalém naquela data festiva. Provavelmente esse Simão vinha lá de Cirene e estava ali para a festa. Mas, de repente, a festa ela é meio que interrompida por uma cerimônia que era bem comum naquela época. Os romanos crucificaram muita gente, não apenas Jesus e aqueles dois que ali com ele estavam, e isso era algo que já se tornava corriqueiro, essa prática para os romanos. E ali no meio da festa acontece esse momento da crucificação. Provavelmente Simão Cirineu estava ali como quem não quer nada, como a gente costuma dizer, né? Não estava preocupado com o que estava acontecendo. E ali a Bíblia diz que ele foi constrangido a carregar a cruz de Jesus. Foi pego de surpresa. E aí, nesse momento, eu queria fazer um paralelo a essa atitude e a nossa atitude. Eu creio que nós, irmãos, devemos ser diferentes de Simão Cirineu. Eu creio que as nossas atitudes devem ser diferentes. A gente leu o texto em Lucas, mas eu quero agora ler contigo Mateus 27, 32. Mateus 27, 32 narra o mesmo episódio, só que Mateus usa uma palavrinha diferente aqui, que deixa ainda as coisas mais claras em relação ao que aconteceu. Mateus 27, verso 32, diz assim: Ao saírem encontraram um cirineu chamado Simão, a quem, olha a palavra, obrigaram a carregar-lhe a cruz. Lucas, mais discreto, diz que ele foi constrangido. Aqui a Bíblia diz claramente o que aconteceu. Ele foi obrigado, não era opcional. O soldado virou para ele: ó, carrega essa cruz aí. E aí tem um ditado no mundo: diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Simão tinha juízo, obedeceu. Mas não foi um ato de livre vontade. Não foi um ato de sua livre escolha, de decisão pessoal. Mas ele foi forçado, ele foi obrigado. Se ele não tivesse sido obrigado, certamente ele não faria isso de modo espontâneo. Certamente isso não aconteceria. Porque ele não via uma importância naquele ato. Ajudar um condenado à morte, isso não passaria certamente pela sua cabeça. Então, a reflexão que a gente precisa fazer é que eu tenho que ser diferente de Simão. A nossa chamada por Deus, como disse Jesus naquele texto que a gente leu, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz dia a dia e me siga, não é algo obrigado. Ele não está colocando a arma na cara de ninguém, não está ameaçando ninguém, é uma decisão. Se alguém quiser, é a sua vontade? Você deseja? É a vontade sua fazer isso? Se você quiser, há uma condição, mas não há uma obrigação. E a pergunta para nós hoje: nós estamos mais parecidos com Simão Cirineu, meio que fazendo as coisas para Deus de forma quase que obrigatória? Cadê o nosso voluntariado? Cadê a nossa disposição? Será que há uma relação de troca? Será que há um toma lá da cá? Será que há uma relação de medo? Não, vou carregar, porque senão sei lá o que vai me acontecer, né? Melhor estar na igreja do que lá fora, sei lá o que pode ocorrer comigo. Qual a nossa relação com isso? Nós somos forçados a carregar a cruz? Não, amados. É um ato voluntário. Veja, Simão não conhecia nem o dono da cruz. Ele nunca tinha ouvido falar em Jesus. Ele estava ali na curiosidade, aquela multidão vendo lá, aquele espetáculo deprimente. Sabia ele quem era Jesus? Ele veio de Cirene só para a festa. Então o que ele sabe dele? Nada. Não vai carregar nunca voluntariamente. Ele nem conhece Jesus. Aí eu queria olhar para a gente hoje, eu, você. A gente conhece Jesus? A gente sabe quem Ele é? A gente conhece a sua proposta de vida? E aí, qual é a nossa decisão? A gente vai ser diferente? Ou a gente vai fazer só se for obrigado a fazer? A gente vai deixar para a última hora? Ou a gente vai voluntariamente se oferecer? A gente vai esperar alguém nos mandar? Ou a gente vai
ter a iniciativa de fazer. Parece pouco, mas isso faz muita diferença. Talvez alguém diga, não, o importante é que a cruz foi carregada. Não, irmãos. Já disse tantas vezes aqui em pregações, o importante não é o que a gente faz. O importante é a motivação pela qual nós fazemos. O que motiva a gente a fazer, isso é mais importante até do que a gente faz. Porque a gente às vezes faz as coisas com a motivação totalmente errada. Até coisas boas se tornam erradas quando são feitas com motivação errada. Caridade é uma coisa boa, mas se você fizer caridade pensando em receber alguma coisa, você está fazendo errado. Segundo a Bíblia diz que nem a mão deve saber o que a outra está fazendo. Então, se eu faço alguma coisa esperando uma recompensa, que vantagem há nisso? Jesus disse, olha, todo mundo faz isso. Você tem que ser diferente. Então, que vantagem há em fazer alguma coisa pensando num lucro que eu vou ter, num benefício que eu vou receber? Não, eu conheço Jesus. E a minha entrega deve ser voluntária. A minha decisão deve ser espontânea e deve vir de mim mesmo. Eu não consigo convencer nenhum de vocês a carregar a cruz. A própria cruz. Veja, Jesus não disse nem a dele, ele disse a própria cruz. Há uma cruz para ser carregada. Mas cada um de nós tem que tomar essa decisão individualmente. Eu posso dizer para você que é bom, mas se você não fizer isso por você, eu não posso te obrigar, e nem quero, e nem adiantaria obrigar ninguém a isso. Nós não conseguimos obrigar ninguém, às vezes nós queremos tanto a salvação de um parente, né? E você diz assim, eu vou enfiar a Bíblia na cabeça dele. Eu vou amarrar ele para trazer para a igreja. Se ele não fizer isso voluntariamente, não adianta. Por mais que seja bom a gente chamar, convidar, pregar, evangelizar, mas se a entrega do coração não for voluntária, se a decisão de tomar a cruz não for uma decisão voluntária, nada disso adianta. Uma coisa interessante também no texto, como disse aqui, é que Simão estava ali por acaso. Ele estava ali passando. Ele não tinha nenhum grande propósito naquela visita. Ele veio àquele lugar por causa da festa, uma festa importante. Só que havia uma coisa muito mais importante diante dele e que ele não estava percebendo. Ali estava morrendo o Salvador. Queria dar a sua vida, como diz a Bíblia, em resgate por muitos. Ele não tinha a menor ideia de que era isso que estava acontecendo diante dos seus olhos. E aí, amados, nós não somos como Simão Cirineu. Nós temos já as ideias, porque Deus já falou no nosso coração. Se você está aqui essa noite, é porque Deus já falou contigo. Porque você já tem algum conhecimento a respeito de Jesus, da obra, do propósito, do que Ele fez, do porquê fez, qual a razão, qual o motivo da sua morte, qual o benefício dela. Então, a nossa condição é muito superior à de Simão, porque a gente sabe direitinho tudo. Você sabe por que você está aqui? Não, deveria saber. Por que nós estamos aqui? Por que nos chamamos cristãos? Por que nos identificamos com este que carregou a cruz até o Calvário? Por que nós estamos aqui? E aí eu pergunto, qual é o nosso interesse em estar aqui? Por que Simão Cirineu estava em Jerusalém aquela noite, aquela tarde? O interesse dele era a festa. E às vezes eu percebo perplexo que o interesse de muitos ainda em relação à igreja de Jesus é a festa. Não é muito bem o que eu sou como igreja, mas é o que a igreja tem para me oferecer. Qual é a festa? O que está rolando de bom aí nessa igreja? Rola alguma coisa boa? É agradável? É divertido? Tem atividade? Tem quermesse? Tem novena? Sei lá. O que tem aí? Tem feirinha? Tem curso? Tem alguma coisa legal aí para mim? Essa é a expectativa de Simão na festa. Mas essa não pode ser a minha expectativa na igreja. Até porque a igreja não é um ente diferente de mim. Eu sou a igreja. Você é a igreja, concorda? Então o que a igreja tem para oferecer somos nós. O que a igreja tem para oferecer somos nós. Nós somos a igreja, irmãos. Então a nossa condição é bem diferente da condição de Simão. E quando a gente é guiado pela própria vontade, como Jesus disse lá, quando eu quero salvar a vida, eu acabo perdendo.
porque eu não quero a cruz. Eu não quero nada que me remeta a algum tipo de desconforto. Eu quero o máximo de conforto possível com o mínimo de esforço. É o que todos nós, naturalmente, pela nossa natureza humana, desejamos. Quanto mais coisas com menos esforço, melhor. Mas não é isso que o Senhor veio trazer. Ele fez tudo por nós. O que Ele fez eu não poderia fazer nunca, pagar os meus próprios pecados. Só que Ele disse, você agora quer vir atrás de mim. Chegou a tua hora de renunciar um pouquinho. Chegou a tua hora de abrir mão de alguma coisa. Eu abri mão da minha vida por você. Mas agora você tem que abrir mão da sua vida nesse mundo para me seguir. Porque se você quiser preservar, você vai acabar perdendo. É inútil. Você vai acabar perdendo aquilo que você tanto quer guardar. Eu vejo nisso a imagem do avarento. Tão preocupado em perder os seus bens. E normalmente, quanto mais avarento, mais roubado é. Sabia disso? Quanto mais preocupado em perder, mais acaba perdendo. Parece infalível isso. E assim como Jesus disse, quanto mais você quer preservar, mais a vida escorre pelos seus dedos. Mas ela se esvai, sem sentido. A vida é tão breve aqui. E quanto mais a gente quer guardar, mais a gente perde. Quanto mais a gente quer preservar, se guardar, se proteger, mais a gente fica vulnerável, mais a gente fica exposto. Amados, isso tem se mostrado uma realidade tão profunda. E Deus nos chama essa noite para uma reflexão. Pelo que sou guiado? Para quê? Por que estou aqui? Conheço Jesus. Conheço essa proposta que Ele me faz. Mas, por outro lado, olhando para Simão, Simão recebeu um privilégio que ele não tinha noção. Veja que coisa tremenda, irmãos. Ele é obrigado, ele é forçado a fazer aquilo. Mas, por outro lado, para ele que não sabe da história, mas para nós que sabemos, ele teve um privilégio. Talvez eu e você quiséssemos ter. Será que você não gostaria de estar lá naquela tarde e poder dar uma mãozinha para Jesus? Será que nós que amamos a Jesus não daríamos tudo para estar no lugar de Simão, que recebeu esse privilégio tão grande, mas não deu o menor valor a ele, porque não significava nada para ele. Mas para nós que tanto significa, talvez a gente não quisesse, não daria tudo para estar no lugar de Simão, porque no meio de tantos, numa multidão, escolheram Simão. Não sei porque a Bíblia não fala. Qual o critério? Não foi um sorteio. Você. Simão tinha a cara de carregador de cruz. Qual era o problema? Não tem critério. Foi uma escolha aleatória. Mas que foi um privilégio enorme que ele jogou simplesmente no lixo. Um privilégio que ele nem imaginava. Porque mal sabia ele quem era o dono daquela cruz e o que aquela cruz representaria para a história da humanidade. Ele não tinha noção. Irmãos, a gente quando pensa sobre isso, a gente precisa fazer também uma reflexão. Na nossa vida, nas oportunidades que às vezes Deus nos dá, e que a gente não tem noção do que Deus está nos oferecendo. Por completa ignorância, a gente acaba não valorizando, como Simão, ele não valorizou aquilo. Só me cansei carregando essa cruz. Ele não sabia que essa cruz ia dividir a história da humanidade. Ele não tinha noção. Ele recebe uma oportunidade e ele desperdiça uma oportunidade. Quantas vezes nós desperdiçamos oportunidades tão grandes, tantos privilégios que Deus tem nos dado, e a gente desperdiça privilégios trocando por coisas tão banais, tão insignificantes. Nós fomos escolhidos, queridos, muito mais do que Simão. Simão foi escolhido por acaso, você foi escolhido a dedo. Sabia disso? Jesus disse aos seus discípulos, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Eu chamei pelo nome cada um de vocês. Eu conheço cada um de vocês, eu os selecionei. Eu não sacudi um saquetel para sortear o seu nome, mas eu escolhi você.
Percebe a diferença? Percebe quanto maior é o nosso privilégio em relação a tudo o que Jesus fez e continua fazendo? Em Mateus capítulo 20, um pouquinho antes aqui, no versículo 16, você conhece bem o versículo, e ele é uma grande realidade. Mateus capítulo 20, verso 16. Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu posso dizer, você pode dizer, eu sou um dos poucos escolhidos. Deus me escolheu. Deus me selecionou a dedo. Foi uma escolha de Deus. Não foi obra do acaso. Olha que privilégio. Mas aí, tantos foram chamados para isso, poucos foram escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que obedecem. Os escolhidos são aqueles que escolhem obedecer. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, você próprio, sem que ninguém mande, sem que ninguém te obrigue, você mesmo decida tomar a sua cruz todos os dias e me seguir. Essa foi a escolha que te tornou um escolhido, um privilegiado em relação ao resto do mundo inteiro. Nós temos que saber disto e valorizar isto. Ser cristão é valorizar o privilégio que nós temos. Porque agora não sou mais criatura, agora sou filho. João 1,12 diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu antes era só uma criatura, aí recebi Jesus, agora recebi o poder também de me tornar, numa transformação que só Deus pode fazer, um filho escolhido, amado, selecionado, acolhido. Que privilégio. Irmão, ser cristão não é a escolha de um time de futebol, de um clube para torcer. Ser cristão é um privilégio. É algo maravilhoso, é o perdão das nossas falhas, das nossas iniquidades que são lançadas no mar do esquecimento. Ser cristão é um estado novo, diferente, transformador. Nascer de novo, como disse Jesus. Estava morto em delitos e pecados, agora tenho vida. Esse é um grande privilégio. E eu preciso valorizar isso. Simão não valorizou, porque nada conhecia. Mas nós conhecemos, nós sabemos, nós temos tido experiências. Então valorize isso. Você sabe de quem é a cruz? Segundo a Timóteo, veja o que Paulo nos diz na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo número 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a diferença em Paulo. Hoje de manhã o Davi falou no louvor do filme Paulo, você não viu? Veja, tão bonito. Mas por que Paulo podia sofrer daquele jeito? Por que Paulo podia enfrentar o que enfrentou? Por que Paulo podia passar por essas experiências? Porque havia uma convicção no seu coração. Eu sei em quem tenho crido. Como ele diz aqui, por isso estou sofrendo. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar para mim aquilo que foi reservado, aquilo que foi conquistado, o meu depósito. Está lá, está guardado, está garantido a minha salvação. Ele me salvou e Ele é poderoso para me preservar para a salvação. Por isso eu posso sofrer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como disse o mesmo Paulo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sou como Simão Cirineu, que não sabe de nada e foi pego de surpresa num momento qualquer. Mas eu sou um voluntário. Eu sou alguém que decidiu abrir mão e voluntariamente pegar a cruz e seguir Jesus. Eu sou alguém que sei muito bem o que estou fazendo, sei muito bem por que estou aqui, sei muito bem o que Deus quer de mim.
Nós todos, queridos, temos que ter essa certeza, essa convicção. Senão, eu lamento, você não é um cristão. Você é um frequentador de igreja. Se você não tiver essa convicção, infelizmente, você não é cristão. Você frequenta a igreja. Mas o cristão tem que saber em quem ele crê. Por que estou aqui? Qual o propósito? O que Deus fez por mim? Por que a cruz? Por que negar? Por que ele tem que ser tudo? Por quê? Porque eu tenho que saber de tudo isso. Porque é disso que me faz um cristão. É isso que faz eu realmente receber aquilo que o Senhor conquistou para mim. É por isso que o Senhor nos convida, e eu quero, por fim, para terminar a mensagem, ler de novo o convite de Jesus, lá em Lucas capítulo 9, do versículo 23 até o versículo 25, para a nossa reflexão. Esse é um convite, esse convite está feito, esse convite está aberto. Lucas capítulo 9, versículo 23 até o versículo 25 diz: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Não queira causar dano a você mesmo. Não queira causar prejuízo a você mesmo. O mundo já faz isso muito bem. A oferta de Jesus é salvação. A oferta de Jesus é perdão de pecados. A oferta de Jesus é remissão. Mas entregue a sua vida. Carregue a sua cruz. Siga. Não tente ganhar o mundo, porque você acaba perdendo. Você não consegue ganhar o mundo. A convite de Jesus. Eu estendo esse convite a você agora. Vamos orar? Há alguém aqui entre nós que quer entregar a sua vida para Cristo agora, render-se ao Senhor e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e dizer: eu quero tomar essa cruz voluntariamente, ninguém vai colocá-la sobre os meus ombros. Há alguém que deseja entregar a vida para Cristo? Levante a mão onde você está para que eu possa orar com você. Há alguém? Não? Amém. Deus sabe todas as coisas. Mas você que já é cristão, você que já se diz cristão, fale com Deus agora em oração. E peça a Deus que Ele abra teus olhos para que você possa de fato enxergar o grande privilégio que Ele nos deu, de sermos chamados pelo Seu nome, cristãos de Cristo. Termos este nome, um privilégio enorme que nos foi dado, porque nos salvou, porque nos chamou, porque nos escolheu. E agora a única coisa que é requerida é negar a própria vida, é abrir mão de ganhar o mundo e de ganhar de fato o que é mais importante, porque não adianta ganhar o mundo se eu perder aquilo que é mais valioso. E o maior valor não está no mundo, mas está no Senhor. Que o Senhor nos ensine essa noite, ministre ao nosso coração, e nós possamos sair daqui hoje com a certeza e com a convicção de que é a maior bênção do mundo ser um cristão genuíno, verdadeiro, lavado, remido pelo sangue de Cristo, perdoado, nova vida, feito filho, não mais criatura. Que nós possamos ter essa convicção, esta fé. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei, eu tenho fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Eu tenho convicção, eu creio no que Jesus fez por mim, no porquê me salvou, no para que me salvou e no que Ele espera de mim. Ainda está o convite feito. Tome a sua cruz e siga Jesus. Tome a sua cruz e vá após Ele. Porque não há outro caminho para você ir, não há outra opção para você seguir. Pai querido, guarda teus filhos essa noite, guarda teus servos, tuas servas, teus filhos que foram feitos filhos porque receberam a Jesus. Guarda cada um de nós, Pai, neste caminhar, trazendo cada dia mais clareza ao nosso coração, instrução da parte de Deus, para que nós possamos viver a plenitude da Tua palavra
E da maneira como Tu queres que a gente viva, Pai, eu Te peço, abençoa cada irmão nesse lugar. Oramos juntos pedindo isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.